Boa noite. Gente, é um prazer enorme ter todos vocês aqui. É um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco. Hoje é um dia, eu sou a Kátia Radke, atual presidente da sociedade, e hoje é um dia muito importante, um dia de celebrarmos um momento especial, a nossa aula inaugural do Instituto, que será ministrada pelo Dr. Cláudio, um exímio analista de data da nossa sociedade, cuja sólida identidade analítica e vasta experiência na psicanálise constituem para todos nós um modelo inspirador, especialmente para vocês, analistas em formação. Freud, em 1914, nos lembra que onde quer que a gente vá, o ego leva consigo algumas das suas resistências. Iniciar a formação analítica, portanto, é aceitar o desafio de lidar com essas resistências e, ao mesmo tempo, abrir-se a uma transformação contínua. É uma jornada que exige não apenas conhecimento teórico, mas também coragem para mergulhar nas profundezas do inconsciente. Um caminho sem atalhos, repleto de descobertas. Hoje também temos a imensa alegria de receber 9 novos colegas que iniciam a sua formação analítica aqui na nossa sociedade. Este momento não é apenas o começo formal de um percurso, mas a entrada em um campo de saber que, como nos diz Bion, exige a capacidade de permanecer em contato com o não saber, a capacidade negativa. Exige também uma atitude de humildade e abertura ao que ainda não se pode nomear ou compreender de imediato. Sabemos que a psicanálise é, em essência, um convite ao desvendamento da condição humana. Penso que desenvolver e afinar a nossa escuta é fundamental. Nem sempre o que é expresso se dá sob a forma de palavras, o que demanda de nós, analistas, muita delicadeza, atenção, ética e muita sensibilidade. Este caminho é permeado por incertezas e mistérios. Que possamos, então, na prática analítica, sustentar a complexidade do sujeito, respeitando aquilo que habita cada um. Como diz o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sempre estamos implicados, enquanto analista, nesse processo adorável. Sabemos que a formação analítica não é também uma simples aquisição de conhecimento técnico. É um compromisso com um processo de transformação pessoal e profissional. Ainda como nos lembra Winnicott, não existe um bebê sem uma mãe e sem um ambiente. Da mesma forma, não existe um analista sem um contexto de troca e reflexão. Este espaço que inauguramos hoje é, portanto, também um ambiente de holding, onde cada um poderá encontrar apoio para o seu percurso singular. Na psicanálise, viajar, sonhar é inevitável, tanto para quem escuta, analista, como para quem fala, paciente. Que cada um de vocês possa percorrer esse caminho com curiosidade, inquietação, rigor e, acima de tudo, com a disposição para se deixar transformar pelo encontro com o outro e consigo mesmo. Lembrem que temos uma enorme alegria, vivemos uma enorme alegria de estarmos em constante construção. Sejam todos muito bem-vindos e que esta noite marque o início da trajetória para alguns e da continuidade para tantos outros. A SPPA recebe vocês de braços abertos. Desejamos que vocês participem do máximo de atividades possível. Inquietem-se, encantem-se e pertençam à nossa querida SPPA. Muito obrigada.
Vou rapidamente fazer o convite para vocês das atividades que estão propostas a partir de logo. Então, hoje, a pessoa do analista, uma obra em construção com o Dr. Cláudio. Amanhã, uma atividade da Diretoria de Infância e Adolescência, Transidentidades na Infância e Adolescência, com o Dr. Alexandre Sadé, de São Paulo. Sábado, a abertura, então, do nosso ano científico, a construção da subjetividade e suas obstruções, as diversas faces do superego, com Luiz Cláudio Figueiredo. No dia 25, a abertura científica da Diretoria de Ações na Comunidade, com o Dr. Pablo Castanho, sobre a questão do grupo na psicanálise. E, em breve, final de abril, a nossa jornada científica, Os Destinos do Traumático na Contemporaneidade. Contamos com a presença de todos vocês. Obrigada, eu sairei um pouco antes, porque tenho reunião logo após. Uma ótima atividade para todos. Bom, boa noite a todos. Eu sou Zelig Lieberman, sou o diretor do Instituto de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E esse é um dia sempre muito especial para nós, do Instituto, porque marca nosso reinício depois das férias, enfim, carnaval, todo esse momento de descanso e de uma pausa dos nossos estudos. E hoje, então, nós estamos recomeçando o ano, e de um ano de estudos, enfim, voltando a essas atividades, né, que é uma marca importante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, porque uma das funções principais da sociedade é formar novos analistas. Então, esse momento de recomeçar o ano é o momento de recomeçar, para alguns retomar, para outros para começar a formação. E eu queria então aproveitar esse momento para apresentar os novos candidatos que vão começar a formação esse ano. Tá? Ana Lúcia Guaranha Borges, a Carolina Rodrigues Azevedo, Lívia Hartmann de Souza, Lisana Dalazen, desculpe, a Lunara Soares Pileco, Márcia de Souza Fischer Vieira, Maria Augusta Locke, Marina Valentim Brasil e a Roberta Yankelevich Goldberg. Sejam todas muito bem-vindas, esperamos que vocês se sintam muito à vontade nessa casa, porque a nossa ideia é aqui na sociedade que nós, mais do que formar analistas, a sociedade não se propõe a dar um curso de psicanálise. Ela deseja que vocês se integrem e sejam membros dessa casa e se sintam pertencendo com tudo que isso significa. Tá? Bom, e o outro motivo de alegria é termos aqui conosco o Dr. Cláudio Lax Eizeric, que vai ministrar a aula inaugural. Tá? Dr. Cláudio é membro efetivo, é psiquiatra, psicanalista, membro efetivo e analista de dados da nossa sociedade. Ele é professor emérito de psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é também ex-presidente da nossa sociedade e é ex-presidente da International Psychoanalytic Association. Então, será um prazer ouvi-lo. E a palestra dele se chama, a aula inaugural se intitula A Pessoa do Analista, uma obra em construção. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço meu amigo e diretor
do Instituto de Psicanálise da SPPA, Zélie Gliberman, pelo honroso convite para essa aula inaugural. Sempre é muito bom este reencontro no início de cada ano de estudos, em que podemos dar as boas-vindas aos novos analistas em formação e retomar nossa conversa interminável sobre a psicanálise em suas várias formas. Todas e todos nós temos várias coisas muito sólidas e profundas em comum. Aprendemos a seguir a atitude de Freud, um dos mestres da suspeita, junto com Nietzsche e Marx, como os chamou Paul Ricoeur, pessoas e pensadores que não aceitaram as aparências, a convencionalidade, o mundo como parecem ser, mas que foram mais além, numa busca incansável e sem concessões de possíveis causas, significados, correlações, mistérios e enigmas que subjazem o que parece ou o que a ordem constituída, estabelecida, quer nos fazer crer que são. No nosso caso particular, aprendemos a buscar indícios, sinais, possíveis evidências da dimensão inconsciente, praticamente infinita, apenas parcialmente cognoscível, que se mostra através dos sonhos, na transferência, na contratransferência, ou, mais precisamente, nas múltiplas e cambiantes expressões do campo analítico. Essa notável mudança paradigmática da psicanálise que foi proposta e desenvolvida a partir de 1961 na América Latina pelo casal Barranger e continua sendo ampliada e transformada por inúmeros autores contemporâneos, alguns dos quais aqui presentes e da psicanálise brasileira. Temos em comum também a experiência da formação analítica, de nossas análises, supervisões, seminários, grupos de estudo, de nossas indispensáveis instituições, congressos, encontros e das incontáveis horas que passamos com nossos pacientes, mergulhados naquilo que Meltzer descreveu como a conversa mais interessante do mundo. Acho inútil tentar justificar essa audaciosa afirmativa que um observador externo poderia considerar arrogante ou narcisista, mas apenas quem viveu ou vive a experiência analítica talvez possa entender sua natureza única e irrepetível e dificilmente descritível em palavras. Um antigo poeta brasileiro, que muitos podem achar ultrapassado, mas cujas rimas sempre são estimulantes, Olavo Bilac, escreveu que só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Algum tempo depois, Freud destacou que a prática psicanalítica é diretamente fundamentada no amor. Em suma, temos aqui um dos desafios de nossa ciência e arte. Como colocar em palavras experiências emocionais profundas e potencialmente transformadoras, como a amorosa ou a psicanalítica. Há muitas outras coisas, sem dúvida, que compartilhamos, e duas delas merecem destaque. Uma é a identidade analítica e a outra é a escuta analítica, sobre as quais eu vou falar agora. Um dos objetivos principais da formação analítica é o desenvolvimento de uma identidade psicanalítica. Mas essa identidade, obviamente, não se define apenas por um diploma ou um título, embora estes sejam certamente atestados de garantia de qualidade e são respaldados pela IPA
e seus critérios testados há mais de 100 anos. Mas o essencial é que essa identidade analítica precisa ser desenvolvida ao longo de muitos anos e nunca fica pronta, porque está sujeita às flutuações dos estados mentais de cada analista, ao seu momento de vida, à sua maior ou menor saúde física e mental, à sua relação interna com a própria psicanálise, com suas instituições, teorias, analistas, supervisores, pacientes atuais e passados. Diferente de outras áreas, a identidade psicanalítica está relacionada com a relação interna de cada analista com Freud e com outros autores. Como ensinou Mário Quintana, quando perguntado sobre que autores o haviam influenciado, o que importa não são as influências, mas as confluências. Ou seja, cada um de nós, ao longo do tempo, vai ter que encontrar as suas confluências. No caso de Freud é diferente, porque a sua presença é absoluta, inevitável, eterna. Por isso penso que é importante analisar nossa relação com ele, que inclui sempre luzes e sombras de nossas experiências infantis. Como nós sabemos, há inúmeros Freuds. Eu vou citar alguns, é uma lista não exaustiva. O teórico, o clínico, o líder de um movimento, o filho, o irmão, o marido, o pai, o amigo, o adversário, o pensador da cultura, o político, o organizador, o austríaco, o judeu, o ateu, o colecionador, o viajante incansável, o mestre da língua alemã, e assim por diante. Como gracejava Vinícius de Moraes sobre o maestro Moacir Santos, ele não era um só, mas tantos. O que nos importa aqui é estabelecer uma relação interna com Freud que nos permita continuar desenvolvendo a psicanálise sem submissão absoluta, como se ele fosse o único pensador relevante, nem rebelião infantil, como se fosse ultrapassado, inútil, datado. Obviamente não há uma fórmula, mas pode... Ah, tá. Então, agora estão ouvindo melhor? Não ouviram nada até agora? Vou ter que começar tudo de novo. Que bárbaro. Só agora tu me diz isso, rapaz. Bom, não há uma fórmula, mas eu posso apenas compartilhar o que aprendi em meu longo convívio com ele. Além do essencial e continuado estudo teórico de Freud, pode ser útil escolher algum ou alguns dos outros Freuds disponíveis e estreitar essa relação. De uma coisa não dá para escapar, de sua grandeza, generosidade, mente acurada e sempre aberta ao conhecimento. Tanto no que escreveu como em sua vida, o senso de humor sempre foi uma das suas marcas, ao lado do hábito de contar histórias ilustrativas de alguma interpretação ou aspecto teórico. E eu acho que o Freud também tem uma característica que lembra um personagem da cultura judaica, que é o Dibuk. O Dibuk é um diabinho que muda as coisas de lugar na casa e a pessoa perde, não acha. O Freud tem o hábito de mudar coisas entre os trabalhos. Se depois de algum tempo a gente pensa que leu tal coisa no trabalho X, ela não está lá. E se pensa que não estava no trabalho Y, ela está lá. De modo que é muito interessante que é algo que trabalha dentro da nossa mente e dentro da nossa relação com esse personagem e os outros autores psicanalíticos. Aliás, eu conheci de perto um saudoso analista, por falar em histórias, que ilustrava suas interpretações, ora com algo bíblico, ora gauchesco. O Favalli também conheceu. Em suma, como descreveu Hacker, buscamos encontrar a pessoa atrás do autor e nos relacionamos com ela. A companhia de Freud é, afinal de contas, a de um objeto interno inspirador e estimulante.
Há uma ampla bibliografia sobre a identidade psicanalítica, mas eu tenho uma particular afeição por um livro com esse título, editado por Joseph Vidloché em 1983, não só por seu conteúdo, mas porque eu recebi esse livro das mãos do meu saudoso amigo Daniel Vidloché. Eu espero que algum dia vocês tenham o prazer de ler esse conjunto de reflexões sobre a nossa identidade. Mas aqui eu vou destacar algumas brevemente. Para Edward Joseph, o desenvolvimento de uma identidade analítica inclui uma crescente autonomia das funções que estruturam o pensamento e as reações de uma pessoa a situações tanto dentro como fora da situação analítica. Essa identidade permite a observação, o questionamento e a consideração das motivações dentro e fora da sala de análise. Ela possui ou inclui a capacidade de reconhecer nossos próprios envolvimentos emocionais, vieses, preconceitos. E esse autor enfatiza, vejam que interessante, são olhares diferentes sobre um mesmo fenômeno. Esse autor enfatiza que essa identidade é similar à do cientista objetivo, constantemente estudando, procurando entender mais, aceitando mudar pontos de vista sempre que novas evidências o justifiquem, tendo as bases da teoria como seus fundamentos. Um alto grau de integridade na busca da verdade e sua aceitação. E ele destaca o comprometimento com a tradição hipocrática de não fazer o mal, manter a confidencialidade e buscar sempre a melhora da condição humana. Um outro olhar, a partir de outro ângulo, foi o de Leon Grimberg, que disse que a identidade psicanalítica inclui uma série de características. Um tipo particular de curiosidade sobre determinados aspectos do ser humano, de sua mente e de sua realidade psíquica. Uma curiosidade que inclui o próprio funcionamento psíquico do analista. Uma capacidade de introspecção e autoanálise criativa. A possibilidade de continuar pensando, mesmo sob circunstâncias adversas, por exemplo, no meio de tormentas clínicas ou no mundo externo, como as recentes enchentes ou a pandemia, em que, apesar de toda a situação catastrófica, esse acontecimento, os analistas continuaram pensando, trabalhando, analisando e atendendo pessoas fora das salas de análise. A capacidade de discrição, reserva e conduta ética, tolerância a certos tipos de frustração, como as provocadas pelo isolamento, a falta de resultados imediatos, a não compreensão, a capacidade de esperar e manter a atenção flutuante, e algo que a Kátia já falou, a capacidade negativa descrita por Keats, ou seja, poder tolerar incertezas, mistérios, dúvidas, meias verdades, sem se sentir compelido à busca irritante de razões e certezas a respeito dos fatos. A velocidade está razoável? Está se ouvindo? Pearl King estudou o ciclo vital do analista, dentro da tradição do Erickson, examinando crises de identidade em 5 situações ou momentos de vida. O analista em formação, o analista que se torna membro associado em sua sociedade, o membro efetivo, o analista de data e o analista velho. Quem inicia ou já está realizando sua formação tem necessariamente proficiência em outra profissão, seja ela medicina, psiquiatria, psicologia, no caso do nosso instituto, ou outras profissões, no caso de outras instituições. Ou seja, já adquiriram uma identidade profissional. Uma das possíveis
crises de identidade decorrem das diferenças, em muitos aspectos, entre a identidade já adquirida e a identidade que está começando a se desenvolver. Por outro lado, em muitos casos, pode haver apenas a continuidade ou o aprofundamento dos conhecimentos e da prática que já vinha ocorrendo. Mas, em certa medida, pode haver o que a autora chama de um processo de destribalização e de nova tribalização, em busca dessa nova identidade. Essa nova tribo, que aliás está reunida numa das suas festas periódicas hoje aqui, não só inclui a psicanálise em si, mas a nova instituição, o novo grupo de colegas e assim por diante. E pode ser observada ou estar sendo vivida ou já ter sido vivida por todos nós. Vários aspectos estão ligados à formação, vários aspectos que se vive nessa época. A formação de uma família, filhos pequenos ou adolescentes, desafios no exercício da clínica, a necessidade de um trabalho intenso, tanto com pacientes como nos seminários e supervisões, potenciais conflitos com a vida familiar, os desafios da análise pessoal e assim por diante. Para a autora, em cada uma dessas etapas, podem haver crises de identidade específicas, relacionadas ao que está sendo vivido, às novas responsabilidades, às possibilidades e limitações do método e aos aspectos da vida pessoal. Por sua vez, Jean Bertrand Pontalis, que é mais conhecido pelo seu famoso dicionário Laplanche e Pontalis, mas que tem enormes contribuições além disso, sugere a importância da humildade, da surpresa, da curiosidade, e também diz que o elemento central dessa identidade, como bom francês, está na aceitação de contradições. Essa aceitação nunca ocorre de uma vez e para sempre, e não devemos procurar por uma solução harmoniosa ou a ilusão de uma bela completude, porque a psicanálise é uma disciplina em que elementos aparentemente incompatíveis devem aprender a conviver e, dentro do possível, convergir. Portanto, a identidade psicanalítica precisa ser cultivada, desenvolvida e protegida. Por isso, agora eu vou fazer uma afirmativa não muito simpática, não existem formações analíticas breves. Não existem falsificações que resistam, nem que sejam engessadas em estruturas universitárias imprescindíveis para outras profissões. Por isso, as análises precisam ser longas, seguidas por reanálises e uma permanente autoanálise. Por isso, o estudo, o convívio institucional, as supervisões nunca terminam. Por isso, o infinito Drummond já disse que o problema não é inventar, é ser inventado hora após hora e nunca ficar pronta nossa edição convincente. Uma pausa para a água. A escuta analítica. A escuta analítica, por seu lado, se refere em sentido amplo, segundo Madeleine Barranger, à atenção geralmente preferencial que dirigimos ao relato verbal do paciente. Mas escutamos, entre aspas, também seu tom de voz, o ritmo da sua fala, suas atitudes. Bom, ouviram até aqui essa parte? Seus movimentos e postura no divã e as expressões de seu rosto, na medida que a nossa localização na poltrona nos permite observá-lo. O analista necessita tomar cuidado para não obstruir mentalmente o acesso ao imprevisto, à surpresa, que é o que se espera como expressão do inconsciente. Mas, alerta Barranger,
não se trata de uma escuta passiva ou ingênua, porque ela se orienta por todos os recursos de que dispõe o analista para escutar. O esquema referencial de cada um é o que dirige tanto a busca do ponto de urgência como a formulação da interpretação ou das outras intervenções. O que é esse esquema referencial? É a síntese condensada e elaborada por cada um de nós de nossas adesões teóricas ou confluências, de nossa experiência clínica, principalmente os fracassos. Os fracassos ensinam mais do que os sucessos. Do que aprendemos sobre nós mesmos e nossas análises, de nossas identificações com os analistas, supervisores, e o que define a escuta analítica e a diferencia de qualquer outra é que ela não busca escutar o inconsciente. Desculpe, ela busca escutar o inconsciente, embora saibamos que essa palavra inconsciente, a mais usada da psicanálise, tem significados diferentes em nossas diferentes teorizações. O analista escuta uma coisa diferente da que é dita. Supor que ele procura um conteúdo latente por trás do manifesto seria uma coisificação de algo dinâmico. O inconsciente não está atrás ou debaixo, está num outro lugar. Assim, a escuta analítica consiste em descentrar o relato do paciente para encontrar um novo centro, que nesse momento é o inconsciente. Portanto, não estamos à procura de alguma coisa, não estamos escutando outro sentido, estamos seguindo o rastro de algo ou alguém intangível, mas sempre presente, cuja presença teve e tem em cada momento da vida uma função estruturante. O analista e sua mente partem de um contexto atual situado entre duas histórias. Trata de afastar obstáculos e de permitir uma reconstrução. Sempre que eu releio esse trabalho de Madeleine Barranger, não posso deixar de reviver um momento mágico. Eu não me lembro quem mais compartilhou, talvez o Sérgio, num longínquo congresso da IPA em Amsterdã. Kalisch estava lá, exatamente. Em que tivemos a emoção de ouvir essa apresentação deste trabalho, seguida pelo comentário encantado de André Grino com relação a este trabalho e furioso com relação ao trabalho de um americano. Foi uma cena inesquecível. Terminada essa situação, todos os americanos rodearam Jacobs. Todos nós, latino-americanos, fomos comemorar com a Madeleine Barranger e todos os franceses rodearam o Green, mais ou menos, e ficou um clima, assim, inesquecível. E nos anos seguintes, eu fui fazendo as minhas próprias transformações nos brilhantes insights da Madeleine. Cada vez incluindo mais a mente do analista nesse trabalho de construir uma nova narrativa conjunta, uma nova versão, mais do que uma reconstrução, enfatizando que se busca predominantemente uma identificação com a função analítica ligada ao ato de fé no método preconizado por Bion, e não tanto com os próprios analistas e supervisores, embora estes permaneçam como objetos internos inspiradores. E incluindo no conjunto dos recursos de cada analista, não só suas experiências nessa condição, mas também as suas experiências de vida. Os objetos internos de sua vida infantil, adolescente e adulta, pais, irmãos, amigos, amores, desamores, autores, experiências, pacientes atuais e passados. Além disso, a psicanálise e suas instituições têm voltado cada vez mais seus olhos e seu coração
para outros tipos de gente e outros tipos de voz de gente, como diria o Drummond, além do que fazemos em nossos consultórios, para expressões do sofrimento psíquico, físico e social decorrentes da crueldade, da violência, das diferentes formas de intolerância e preconceito, como o racismo, as diferenças sexuais e de gênero, e desenvolvido instrumentos para expandir essa escuta analítica, empática e compassiva. E agora vamos falar um pouco sobre a pessoa do analista. Estive até aqui falando sobre algumas características e experiências comuns que temos como analistas. Eu vou agora voltar o olhar para essa pessoa que em algum momento decidiu ou foi naturalmente impelida a se tornar um membro dessa tribo peculiar, a nossa. Para início de conversa, podemos separar pessoa e psicanalista? O que acontece nesse complexo movimento de tornar-se ser analista? Qual o grau de contaminação dessa pessoa com os estereótipos que acompanham a dimensão profissional do ser tornar-se analista? Podemos nos tornar um outro e deixar de ser nós mesmos, ainda que sempre em transformação? Será que cada uma ou um de nós não segue levando consigo a pessoa que fomos, somos ou seremos para o exercício da função analítica? Ao iniciar um dos clássicos trabalhos sobre a técnica analítica, Freud, em 1912, Conselhos ao Médico que Pratica a Psicanálise, eu vou ler o que ele diz aqui no início. As regras técnicas que ofereço me resultaram de longos anos de experiência, depois de, à minha própria custa, iniciar e abandonar outros caminhos. Espero que a sua observância poupe esforços inúteis aos médicos que exercem a psicanálise e lhes permita evitar alguma omissão. Mas, aqui é o importante, devo dizer que essa técnica revelou-se a única adequada para a minha individualidade. Não me atrevo a contestar que uma personalidade de outra constituição seja levada a preferir uma outra atitude ante os pacientes e a tarefa a ser cumprida. Vemos aqui a ênfase que Freud dá ao que chama de sua individualidade, destacando ainda que as regras técnicas poderiam ser outras, dependendo da personalidade de outros analistas. É claro que, se nós observamos o curso da evolução da psicanálise, uma série de inovações na técnica psicanalítica, na forma de escutar, na forma de se comportar, foram surgindo e transformando essa suposta técnica psicanalítica. Ou seja, a pessoa do analista faz parte da forma como ele descreve as bases da chamada técnica. Atualmente, quero levantar aqui uma questão, tenho dúvidas de que exista uma técnica psicanalítica, como existem técnicas cirúrgicas, de engenharia, musicais e de outras áreas. A meu ver, há uma série de recomendações e princípios, de atitudes e formas de escuta e de intervenções verbais que permitem a prática da psicanálise seguindo suas bases teóricas. Há uma crescente consideração de que essa prática fica numa espécie de fronteira entre a ciência e a arte, como, aliás, o Ogden intitulou um dos seus livros, Esta Arte da Psicanálise. Agora eu vou contar brevemente algumas experiências que podem ser úteis para pensar essa questão. Qual é que o grau de exaustão ainda não. Ao longo dos anos, às vezes mais, às vezes menos, viajei extensamente pelo mundo psicanalítico, visitando cidades, sociedades, congressos, encontros. Em algum momento, que eu não me lembro qual, algum colega me convidou a conhecer seu consultório. Depois, eu mesmo ou os anfitriões passaram
a fazer essa pergunta: e o seu consultório, como é? Ou o senhor quer conhecer o meu consultório? E assim, incontáveis visitas depois, a última das quais durante o recente congresso da FEPAL no Rio, cheguei a uma interessante constatação. Nunca encontrei dois consultórios iguais. Embora todos tenham pelo menos uma poltrona e um divã, muitos têm duas poltronas e um divã. Outros têm só a poltrona e o divã. E há uma enorme variedade nas posições que esses dois móveis ocupam. Por exemplo, a poltrona do Freud ficava bem atrás do divã, num ângulo de 45 graus, de modo que ele tinha que virar a cabeça se quisesse olhar para o paciente. Uma ocasião, numa visita ao Museu Freud, tive a oportunidade, consentida naturalmente pelos seus diretores, de sentar nessa poltrona, que achei muito desconfortável, por muitas razões, naturalmente. Mas um sério risco de produzir torcicolo, pelo menos para mim. E é interessante observar que, ao longo de sua carreira, a maioria dos analistas começa imitando rigorosamente a disposição que encontrou no consultório do seu analista. Depois, alguns mudam para ficar parecido com o que fazem os seus supervisores. E outros, e aí eu não sei quantos, mas foi o que aconteceu comigo, depois de várias imitações, acabam adotando a posição que lhes é mais confortável e que supõe ser para os seus pacientes. É preciso uma certa liberdade interna e externa para encontrar a posição confortável, para poder trabalhar em busca do contato com o inconsciente. Os demais móveis, a presença de livros, plantas, quadros e a sala de espera, com ou sem revista, ou livros, ou quadros, ou som, variam enormemente. Havia uma época em que havia mais ou menos determinações. Como deve ser a sala de análise? Como deve ser a sala de espera? Tenho a impressão que hoje em dia acabamos lendo aquilo que o Freud disse sobre a sua própria individualidade e cada um estrutura o seu consultório e o seu... Aliás, eu me lembrei de uma coisa, uma pequena digressão. Uma vez, há muitos anos atrás, um dos nossos colegas, que tem o hábito de fazer uma piada curiosa num momento adequado, disse que um analista não estava atendendo porque mandou pintar o consultório. E ele disse, ele estava pintando o setting. Dr. Juarez Cruz. Em 2020, numa iniciativa até então inédita na psicanálise, foi lançado o livro Dear Candidate, traduzido para o português pela Blucher como Caro Candidato, em 2023. Fred Bush, de Boston, reconhecido autor psicanalítico, teve uma ideia interessantíssima. Convidou 42 psicanalistas sêniores de 15 países para escrever uma carta a um candidato imaginário, com reflexões pessoais sobre sua própria formação, como foi tornarem-se analistas, suas ansiedades, ambiguidades, prazeres e dificuldades ao longo de suas carreiras, e o que gostariam de transmitir aos jovens analistas de hoje e de amanhã. Nestas férias, reli esse livro, pensando na aula de hoje e buscando inspiração nas ideias dos meus colegas. Tantos analistas diferentes refletindo sobre os mesmos temas sugeridos pelo Fred, não era o Freud. Essa releitura, devo dizer, foi um verdadeiro prazer,
porque encontrei de novo, em alguns casos até parecendo que pela primeira vez, experiências e reflexões com muitas semelhanças e ainda maiores diferenças. Embora todos os autores falem de como foi sua formação, de como se veem agora como analistas e professores e analistas de futuros analistas, em cada carta há uma cor, uma ênfase, um olhar, uma maior ou menor exposição de experiências emocionais e analíticas. Alguns autores, por exemplo, enfatizam mais o que faz parte do nosso legado e patrimônio comuns, o que nos define como analistas. Outros destacam mais a pessoa do analista e sua presença inevitável na sua maneira de ser analistas. Como um dos autores, essa releitura foi ainda mais estimulante porque reforçou a tese que eu estou tentando sugerir hoje, aqui. A de que temos muitas coisas que nos unem, como parte de um movimento e de uma instituição psicanalítica, como uma identidade, uma forma de escuta, mas que, ao mesmo tempo, como nos diferentes consultórios que temos visitado, temos, cada um de nós, a pessoa que somos. Aliás, na minha própria carta, eu enfatizo isso. Somos, em primeiro lugar, seres humanos ou pessoas, em segundo lugar, cidadãos e, em terceiro, psicanalistas. E que é muito importante podermos conviver com essas dimensões dentro da harmonia possível, sem deixar que uma delas domine as demais, pelos riscos que pode trazer para nós e os pacientes. Mas a história desse livro continua a partir da enorme repercussão que teve de sua tradução para inúmeras outras línguas. Analistas em formação que fazem parte da IPSO, Organização Internacional de Estudos Psicanalíticos, que reúne todos os analistas em formação na IPA, organizou e lançou em 2024 um estimulante livro chamado Dear Institute, contendo cartas em resposta às que estão no primeiro livro. Recomendo vivamente a leitura desses dois livros. Me encaminhando para a conclusão, assim como não há dois consultórios iguais, não há dois analistas iguais, porque não há duas pessoas iguais. E também, ao longo do nosso ciclo vital, não nos mantemos os mesmos, porque nossas experiências de vida e nossas experiências analíticas nos transformam. Uma experiência curiosa que eu já ouvi relatar por outros colegas é de ser procurado por um paciente atendido há muito tempo atrás, que se mostra surpreso com algumas modificações que observa em nosso diálogo e em mim mesmo. Não só as óbvias modificações fenotípicas, mas uma diferente forma de ser e de analisar do que a daquele analista que tinha o mesmo nome e que trabalhava no mesmo consultório. A escuta analítica e a nossa própria relação com a psicanálise é, portanto, uma obra em construção. Assim, essas várias dimensões de cada analista, pessoa, cidadão, analista, mas também todos os papéis que desempenha ao longo de sua vida, pessoal, familiar, social, profissional, e talvez principalmente a forma como se relaciona consigo mesmo, convivem, às vezes de maneira razoavelmente harmônica, outras vezes em total desarmonia, o que pode ser um indicador da necessidade de reanálise, e, em geral, da forma que cada um consegue equilibrar dentro de si. Penso que essa multiplicidade de aspectos, dimensões, talvez identidades parciais, é o que vai determinar como cada uma ou um de nós praticará a psicanálise. Alguns pensam que, idealmente, se deveria isolar o elemento pessoal para que não interfira demais na nossa escuta e em nossa forma de analisar. Outros, ao contrário, e aí me incluo, pensam que é impossível executar essa operação de asepsia ou de eliminar a equação pessoal
como já chamava o próprio Freud. E justamente o que confere nossa maior potência terapêutica é trabalhar com nossa mente, com nossas memórias, com a pessoa e a história de cada um, para construir campos analíticos únicos com cada paciente, mantendo sempre a necessária simetria, a neutralidade possível e o preceito essencial de não entrar em confissões pessoais na sessão. Se há algo que o trabalho analítico não oferece, como evento predominante, é o tédio, o cansaço, nem a repetição de mantras. É claro que às vezes ficamos sonolentos, aborrecidos, entediados, até incrivelmente com ódio do paciente, o que é um excelente indicador para analisar o que está acontecendo nesse momento no campo analítico. Assim como aprendemos que a transferência não é apenas a repetição do passado, o que o próprio Freud deixou entrevisto no pós-escrito do caso Dora, aprendemos também que o novo, o surpreendente, o inesperado, o inédito podem aparecer numa sessão ou num processo. E esta é uma das lutas eternas em que estamos envolvidos em nossa profissão impossível, além do conflito entre as pulsões de vida e de morte. A de admitir poder reconhecer esse novo, inesperado, surpreendente, tanto na psicanálise como na vida, ou sentir-se sob a égide da compulsão à repetição, dominado pela obrigatória busca no passado do que supostamente condiciona o presente. Um saudoso colega, sempre que alguma novidade psicanalítica surgia, sempre que algum autor, até então pouco conhecido, eu posso citar vários, Bion, Lacan, os franceses, Meltzer, muito bem. Sempre que um desses autores surgia e começava a despertar a atenção dos jovens e dos médios, e até de alguns velhos, ele dizia: Old wines in new bottles. Velhos vinhos em novas garrafas. Mas existem, obviamente, old wines in new bottles, old wines in old bottles, e também existem new wines in new bottles. E das mais inesperadas procedências e de alta qualidade. Talvez ele levasse longe demais a função dos analistas mais velhos, seguindo o que diria o Meltzer, moduladores da exuberância. Embora seja necessário, às vezes, modular algumas exuberâncias, aos que iniciam a formação analítica e aos que continuam nesse trajeto interminável, desejo felicidades, inquietações, curiosidade, muito estudo, muito trabalho clínico, algumas exuberâncias, paciência, diversão, prazer, capacidade negativa, e que se desenvolvam e continuem desenvolvendo, criando e praticando esta que é, de fato, a conversa mais interessante do mundo. Bem, obrigado, Cláudio, pela sua característica que te é peculiar de uma fluidez em 30 minutos, 40, poder nos dar uma noção de todas as mudanças que houve na psicanálise nos últimos vários anos, que englobam não só a teoria, a técnica, como as relações institucionais e de formação. Eu tenho a convicção de que todos que estão aqui, os que já estão na sociedade, os que estão entrando, vão poder aproveitar muito todo esse cabedal de conhecimento que tu nos trouxe. Então, muito obrigado.
Então, nós temos um tempinho para algumas manifestações. Então, o Calixto está inscrito, o Juarez, o Rudiero. Pessoal de casa que quiser se manifestar, pode clicar no levantar a mão que eu vou passando para o Dr. Zelig. Boa noite a todos, boa noite, Cláudio, já tínhamos nos cumprimentado antes. Ouvir o Cláudio é sempre um prazer, né? Além de ser fluido, é algo que é plural, né? É instigador, e repassa uma quantidade de assuntos, como disse o Zé, que quase que faz uma revisão, né? Mas uma revisão sem ser pesada, né? Uma revisão que pelo teu talento, ela fica agradável, tá? O que não quer dizer que não desperte reflexões, tá? Então, eu queria te fazer duas perguntas para que a gente possa, já que nós estamos num fórum cheio de gente que está recém começando, né? Que a gente faça uma reflexão sobre dois pontos que tu levantaste, tá? A primeira é a seguinte: é claro que não existem duas análises iguais nem dois analistas iguais. Assim como não existem dois consultórios iguais, assim como simetrias absolutas em qualquer dimensão, elas são muito, muito complicadas, tá? Mas esses infinitos, tá? Eles têm restrições, tá? Eu gosto de fazer de pegar uma analogia com os números, né? Porque os números pares são infinitos, né? E os números ímpares também são infinitos, né? Mas eles nunca se misturam. O número par nunca vai ser um número ímpar, né? Então nós temos dois conjuntos infinitos, né? Essa é a vantagem da matemática ter evoluído para a teoria dos conjuntos, né? Então nós temos dois conjuntos infinitos, né? Mas há especificidades, né? E eu tenho a ideia que nós nunca vamos encontrar bases comuns, né? Antes do Congresso de Amsterdã, teve um anterior que era sobre as bases comuns da psicanálise, né? Conseguiu não chegar a conclusão nenhuma, né? Não havia nenhuma base comum possível, né? E tem dois trabalhos do Wallerstein, foi o organizador do Congresso, comentando sobre como é impossível ter bases comuns. Mas talvez a ideia de invariantes e não de bases comuns, né, ajude a gente a pensar, porque senão fica uma coisa assim, cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que pode, cada um faz o que acha que é mais certo, né? E aí a tal da identidade psicanalítica vira um termo vago, né? Porque nós não precisamos ter nenhuma especificidade, né? O que eu acho difícil da gente concordar em qualquer epistemologia que a gente pense, né? A gente vai ter que ter especificidades e tem que ter invariantes. Assim como a identidade psicanalítica não é um termo vago, né? Ele pode ser muito difícil de definir, mas vago ele não é, né? Ele é difícil muito mais pela complexidade, porque identidade começou com uma ideia de algo que se estabelecia como uma estrutura, né? E talvez não seja uma estrutura, porque as coisas têm muito mais movimento, elas ganham, nesse movimento, elas ganham ressignificações, né? Então a identidade também vai ter esses movimentos, mas há algo que tem que ser invariante, né? E eu queria te ouvir, porque eu acho muito importante isso, principalmente para quem está começando, porque senão fica como uma certa invasão de um relativismo que a nossa pós-modernidade nos come por uma perna, né? Porque vale tudo, né? Qualquer digressão teórica pode ser chamada de psicanálise. E eu acho que isso vale para a psicanálise e vale para a ideia de inconsciente. Pode ter muitos inconscientes, mas tem que ter invariantes, né? Tem que ter alguma coisa que nos coloque no terreno comum, né? E a outra pergunta, que eu vou fazer de uma forma bem breve para não ocupar o tempo, né? É que o Freud ele se propunha
a enfrentar a ideia dele ter uma escuta sobre algo que não era da base comum, que não era da escuta comum. Tu mesmo dissesse isso, né? Então ele passou a escutar o que outros não escutavam, né? Era um ir além, né? Que depois se criou até uma meta-psicologia, né? Essa é uma área que é a psicanálise como contracultura e jamais adaptativa à cultura. A ideia de ter uma psicanálise adaptativa, nos que tentaram botar isso dentro da teoria, com o passar do tempo, naufragaram, né? Então, a minha pergunta mais direta é assim, a psicanálise pode deixar de ser contra a cultura? Vai ter alguma vez na vida que tu acha que vai ter algum inconsciente politicamente correto? Né? Nós vamos ter isso? Né? Muito obrigado. Sempre um prazer discutir. Bom, Cláudio, nós temos um colega aqui, amigo de todos nós, que no mês de abril vai estar completando 80 anos. Vários conhecem. Ao mesmo tempo, nós temos aqui nesse ambiente pessoas que estão entrando na sociedade. Então, eu queria propor um recreio nessa aula inaugural. É uma brincadeira que eu gosto muito de fazer, porque a gente sabe que tu és uma pessoa assim de vasta leitura, tanto psicanalítica quanto de literatura de uma maneira geral. Se tu fosse sugerir para nós 5 livros ou 5 autores que a gente fosse levar para uma ilha deserta, desses todos que confluíram para formar o Cláudio que a gente está ouvindo e aprendendo aqui hoje, o que tu nos diria? Cláudio, eu não sei se tu não queres responder antes os outros. Tá. Bom, em primeiro lugar, enfim, eu queria dizer o prazer de te escutar, Cláudio, não só pela fluência da tua fala, né, pela cultura que transpira, enfim, em toda a tua fala, a tua cultura psicanalítica, a tua cultura literária, filosófica, histórica, enfim, e que é um prazer, enfim, escutar a tua narrativa. Mas também, vamos dizer assim, uma sabedoria que transparece, né? E que, já que tu falasse em tribo, tu és um dos, vamos dizer assim, sábios aqui da tribo, pelo teu conhecimento e pela tua experiência. E eu acho que tu conseguisse transmitir bem toda a evolução que houve no cenário psicanalítico no que diz respeito à técnica, no que diz respeito à pessoa do analista, à presença da pessoa do analista, mas principalmente no que diz respeito à maneira como nós interagimos com os nossos pacientes, né? A primeira memória que me veio foi quando eu fiz a entrevista de seleção aqui para a sociedade, com um dos didatas, da época, e eu me lembro o choque que eu tive quando eu entrei no consultório dele, já que tu falasse nos consultórios, que só tinha um divã de cor neutra, uma poltrona e uma cadeira. Paredes vazias, nenhum quadro, tá? Absolutamente nada que revelasse alguma coisa da pessoa que estava ali me entrevistando. Claro que senti uma certa frieza nos ossos, assim, que subia, e acabei saindo da entrevista esquecendo metade dos meus pertences lá. Bom, tu já sabe de quem eu estou falando, né? Enfim, e o quanto isso mudou, né? E o quanto, vamos dizer assim, a relação que a gente estabelece hoje em dia, vamos dizer assim, com os nossos pacientes, é de fato uma conversa interessante, mas não é qualquer conversa interessante. Eu acho que aí eu articulo, enfim, com algo que o Calixto está trazendo, que eu acho que, mesmo que a técnica tenha mudado muito
mesmo que a maneira em que nós intervimos mudou muito, existe algo, vamos dizer assim, comum em nós, que é o método psicanalítico, né? Quer dizer, que é o anseio, vamos dizer assim, ou de escutar o inconsciente, ou de inconscientizar alguns aspectos que estão mal inconscientizados, né? E eu acho que este é um norte, ou esse é um, vamos dizer assim, é uma invariância, para usar, né, uma expressão que o Caliche trouxe, que nos diferencia, que nos caracteriza. Agora, o que eu acho fundamental é isso que tu trouxesse, assim, né? Dizer, do quanto nós saímos daquela postura plastificada, seguindo uma técnica, vamos dizer assim, que parecia que bom, agora é hora de fazer essa interpretação, agora é hora de fazer uma interpretação profunda, né? E agora é hora de fazer isso, quer dizer, por uma conversa, e que, claro, sempre escutando a nossa transferência, escutando as nossas reverias, escutando, né, a nossa vivência naquela relação com o paciente, mas visando fazer algo que só nós, psicanalistas, podemos fazer. Obrigado, Cláudio. Grayson, coloca a doutora Anete, a doutora Idete na tela. Bom, agradeço muito as perguntas e os comentários extremamente pertinentes e oportunos. E eu vou começar com o Ruggiero, porque eu frequentei esse consultório por muitos anos, fazendo supervisão com esse saudoso colega e analista, e era realmente assim como tu descreveste. Depois eu fiz supervisão com um dos melhores amigos dele, que era uma esculhambação total no consultório. Ele fumava sem parar, falava sem parar, e ele tinha um hábito, ele ia colocando as cinzas assim, e eu ficava esperando para ver que elas iam cair, mas antes que elas caíssem, ele tirava. Então, era divertidíssimo, né? Porque um era alto, o outro era baixinho, um era todo assim, com a camisa fechada, assim, com o botão fechado. Te lembra? Ele tinha uma camisa com um P, que era Pierre Cardin. Aí eu olhava e pensava, bah, um dia eu vou comprar uma camisa do Pierre Cardin. Eu nem sei se tem essas camisas, mas o que eu quero dizer é que os dois, embora manifestamente muito diferentes, eles tinham uma coisa em comum, e isso aí entra com o que o Caliche disse. Eles seguiam um método analítico, eles seguiam uma escuta que está naquela definição do que eu citei inicialmente do Paul Ricoeur, que era dos mestres da suspeita. Era uma escuta muito interessante. É claro que o primeiro aparentemente sabia tudo e dizia, não, é assim, é assado. Até que houve um momento, inclusive, numa das primeiras supervisões, que eu tenho uma interpretação assim, que ao meu juízo era espetacular. E quando eu chego lá e leio, meu Deus, que rigidez, rapaz! Então, ele também tinha um senso de humor. Mas se a gente for olhar as duas supervisões, dos dois casos, esses regulamentares, há algo em comum. Há esse método, há a busca do inconsciente, a escuta do inconsciente, há essa atitude de assimetria, há essa postura que cada um ilustrava ao seu modo. É claro que a experiência de se analisar com um e com o outro, conforme os vários colegas nossos tiveram, era completamente diferente. O segundo consta que uma vez um paciente levantou a mão e ele disse, o que que houve? Eu posso falar um pouquinho? Falar? Então, eu acho que o que nós estamos destacando aqui, existe a invariância, existe uma atitude de escuta, uma atitude ética, todos esses aspectos aqui que eu revisei, há muitas coisas que parecem diferentes. Por exemplo, o Edward Joseph é um daqueles analistas tradicionais, clássicos.
quase positivistas. O Grimberg é um analista mais contemporâneo, mas, de qualquer maneira, eles se encontram em vários desses aspectos. E eu acho que é isso que permite que a psicanálise continue se desenvolvendo. Porque o que nós buscamos, como diz a Madeleine Barranger, é encontrar em algum outro lugar o inconsciente, descentrar o discurso e tentar entender. Até recentemente houve um trabalho do Ogden discutindo o conceito de inconsciente, pondo em dúvida a forma como isso é usado. Então, de qualquer maneira, por maiores que sejam as diferenças, se alguém num congresso de psicanálise diz inconsciente, por mais que seja diferente, todo mundo mais ou menos sabe ao que nós estamos nos referindo. E isso que o Kalisch falou do Wallerstein, que foi no Congresso de Roma, onde nós tivemos histórias que eu não vou contar aqui, mas de qualquer maneira muito divertidas, mas ele falou exatamente sobre as bases comuns, né? The common ground, que é o território comum, e é uma tentativa heróica, mas que realmente há muitas diferenças. Mas se eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa que vários aqui estão sentados fazem, que são os working parties, que nós fazemos há muitos anos em vários lugares do mundo. Sentam-se pessoas das mais variadas origens e orientações e países, e é possível conversar sobre o material clínico de uma maneira que algo faz sentido. Então, eu estou de acordo com essa questão. E também tu levantasse uma coisa muito importante, a natureza essencialmente subversiva da psicanálise, porque ela não pode se submeter, tanto que nos regimes ditatoriais é proibida, tanto que no nazismo, no stalinismo, nessas expressões totalitárias, a análise era proibida. Espero ter, de alguma maneira, comentado o que vocês disseram, e agora eu vou me dirigir a essa brincadeira, hein? Eu acho que isso me lembra uma coisa, Juarez, que nesse livro que eu reli, uma das autoras, que é uma americana, ela contou que quando ela estava na formação, eles tinham uma brincadeira na turma de candidatos. Aliás, sugiro essa brincadeira para as turmas de vocês. Eles imaginavam uma cápsula do tempo, e eles iriam colocar num papel fictício os 5 ou 10 trabalhos mais importantes para cada um deles e imaginar que daqui a 100 anos alguém iria receber essa cápsula. E ela diz uma coisa interessante. Ela diz que essa lista que ela fez, e ela já é uma pessoa velha, porque ela faz 50 anos, ela diz que ela vai toda a vida dela refazendo a lista, mas tem algumas coisas que ficam. Então, para não fugir do desafio, eu vou tentar responder da seguinte maneira. Um livro que eu inevitavelmente incluiria é a interpretação dos sonhos. Porque eu acho que, de alguma maneira, a base da teoria freudiana, da metapsicologia, e toda a cor e o sabor dos sonhos e das memórias estão aí. A outra coisa que eu incluiria aí seria o conjunto de todas as poesias do Carlos Drummond de Andrade, que eu acho que é tão ou mais analista do que muitos dos nossos autores. E eu incluiria algum dos livros da Melanie Klein, eu incluiria algum dos livros do Bion, algum dos livros do Meltzer, e talvez eu incluísse esse livro de cartas aos candidatos, porque eu acho que de vez em quando é bom reler e pensar no que pessoas com quem eu convivo, a maioria delas, pensou no momento em que refletiu sobre a sua própria vida. Mas talvez seja um número pequeno. Hein? Pois é, pô, você me tirou daqui.
eu incluiria, no mínimo, um dos livros do Philip Roth, porque eu acho que este homem tinha uma capacidade de apreensão da natureza humana, ele tinha uma capacidade extraordinária de saber o que os homens, mas também as mulheres e os seres humanos pensavam, e ele transitava entre o mundo externo e o mundo interno. Então, eu acho que com esses autores daria. Bom, só para terminar aqui essa resposta, consta que um dia um pai e um filho estavam conversando e o pai perguntou para o filho: se nós dois fôssemos para uma ilha deserta, o que tu faria? E o filho disse: eu levaria todos os livros do Shakespeare. E tu pergunta o filho, e o pai disse: eu olharia o mar. Shakespeare, o mar. Freud, o mar. Muito bem. Anete e Idete, peço que sejam ultra rápidos, porque nós estamos com o tempo esgotadésimo. Anete, por favor. Boa noite a todos. Cláudio, queria muito estar aí, mas eu estou tão pesteada que eu não achei justo com os demais eu ficar esparramando, né, vírus, então eu estou em casa. Mas é sempre um prazer te escutar. É uma das conversas mais interessantes para a gente ter, é te escutar falando. Então, muito obrigada. Eu vou ser bem breve, mas a minha pergunta tem a ver com o que a gente estava falando antes, que tem a ver sobre old bottles and new wines. E eu me perguntava enquanto tu falava, o complexo de Édipo pode ser colocado como um continente, um bottle, ou um conteúdo, um wine? Ou antigamente, lá no começo, ele era considerado a pedra fundamental da personalidade, a elaboração da conflitiva edípica ia dar a diferença, tu ia aceitar a realidade, a castração, a diferença de geração, a diferença de sexo. Hoje em dia, isso que antes seria um old bottle e a old wine, hoje em dia, como é que a gente iria colocar a conflitiva edípica? Porque ela não tem mais a mesma configuração, não sei se eu posso usar essa palavra, ou a mesma expressão de outros tempos. Eu não sei se eu me fiz entender, Cláudio, mas com toda a diversidade que a gente tem hoje em dia, como é que a gente trabalha isso dentro da nossa obra em construção, que é a nossa própria identidade analítica, mas também a própria psicanálise como uma obra em construção? No mais, meus parabéns, muito obrigada e bem-vindo aos novos colegas. Idete, por favor. Bom, essa é uma noite de gala, né? E eu não queria deixar de expressar, Cláudio, o meu apreço e o meu encantamento em te ouvir hoje de noite. E ressaltar também, que eu acho importante dizer isso, o quão especial e único é ouvir alguém da tua envergadura e da posição em que tu estás, unir os rigores da psicanálise como precisamos, né? Como uma ciência muito única e a arte. Então era mais para te agradecer. Bom, a pergunta, então, agradeço a Idete e a Anete. O que nós vamos fazer com o complexo de Édipo? Jogar no lixo, porque é uma babaquice freudiana que hoje em dia não cabe mais. Esta seria uma das posições mais ridículas e primitivas. Eu penso, particularmente, para mim, o complexo de Édipo continua sendo um elemento central no meu trabalho analítico. Mas nós não falamos que tem que interpretar naquele sentido, inclusive de uma interpretação primitiva do que o Freud descreveu, tem que interpretar que o filho deseja transar com a mãe e matar o pai. A coisa é extraordinariamente mais complexa. O complexo de Édipo estrutura a personalidade, mas ele está presente das mais variadas formas. Algumas vezes ele aparece na relação entre irmãos. Algumas vezes, no nosso caso, ele pode aparecer na nossa relação com o Freud.
Algumas vezes a forma como nós atacamos ou babamos o ovo do Freud é uma expressão do complexo de Édipo não analisado. Mas nós temos que entender que ele se transformou numa base para nossa conversa interessante com o nosso paciente. E a gente tem que ver as várias expressões dele. Não numa coisa reducionista, mas ele está presente durante todo o ciclo vital. Eu vou dar um exemplo assim que parece banal. Quando os pais ficam velhos e um dos dois morre, frequentemente a gente observa que os filhos não querem que este viúvo, esta viúva, namorem, tenham um outro caso, etc. e tal. O que é isso, se não o complexo de Édipo? Agora é invertido. Os filhos identificados com aquela figura castradora que eles imaginavam dos pais, atuando alguma coisa que não foi devidamente elaborada. Eu me lembro nitidamente de uma senhora que há muitos anos atrás era uma senhora assim, viúva, toda de preto, feíssima, coitada. E eu era um jovem psiquiatra, assim, condoído da senhora. E ela veio assim, pois é, fiquei viúva e coisa e tal. Não consigo ir no bailão. Tinha um bailão, como é que se chamava? Bailão do Reci. Os caras iam para dançar. Os filhos não largavam o pé da coitada da velha. E ela queria rosetar, ela queria dançar, ela queria namorar. Doutor, o senhor está me entendendo? Sim, senhora, estou lhe entendendo. Mas eu acho que o complexo de Édipo está presente na clínica psicanalítica, na vida institucional, e eu acho que ele está presente também se a gente for examinar a cultura. Esse troço da psicanálise como algo subversivo e não adaptativo, a forma como certos líderes se comportam, a forma como certos tiranos se comportam, é uma tentativa de oprimir, de destruir, de matar a criatividade e a liberdade dos seus povos. A coisa edípica, perversa, primitiva, distorcida, está presente aí. Então, eu acho que o complexo de Édipo é riquíssimo, é uma fonte de inspiração, mas nós temos que poder ver as novas formas de apresentação e não cair na coisa reducionista. E na conversa com o paciente, ele aparece das mais variadas formas. Ele pode ser, então, an old bottle with a new wine ao mesmo tempo? Eu acho que ele é um old wine in new bottles. Ao contrário Porque também. ele aparece, a essência dele aparece sob várias formas. Mas a força dele, a força estruturante e a força da patologia está sempre presente. Bom, para terminar, eu gostaria de dizer simplesmente que essa metáfora dos velhos vinhos e as garrafas, a gente tem que poder tolerar que existem maravilhosos velhos vinhos em velhas garrafas, guardadas, né? Quem frequentava, por exemplo, Pampulinha deve ter visto, né? O que era adega. Meu Deus, que maravilha, né? E também existem novos vinhos em novas garrafas. Existem as várias combinações possíveis. E talvez essa metáfora sirva para a psicanálise, porque ela tem espaço para tradição, ela tem espaço para inovação, e ela tem que lutar contra o dogmatismo. Ela tem que se transformar e transformar e criar. Muito bem. Para encerrar, eu queria, só para corroborar o que você está dizendo por último, Cláudio, de uma experiência que eu tive quando eu fui para a Espanha. Eu visitei 3 museus de 3 autores, 3 pintores, né? O Picasso, Miró e o Salvador Dalí, né? Todo mundo conhece as obras desses autores, e é interessante que nesses museus, né, as obras mostram assim, o início da obra de todos eles são pinturas concretas, a casinha, a cidadezinha, todo, e até que chega aquele momento que o Miró faz um risco e ele é o Miró. Então, eu sempre pensei nisso, assim, a importância de a gente ir para a escola, aprender
os invariantes, as coisas que fazem parte do que é comum na psicanálise, aprender a pintar para em algum momento poder. E aí eu tenho uma frase que eu peguei da internet, que eu não sei se o autor é verdadeiro, porque é a internet, mas que como frase serve muito. Dizem que é do Picasso essa frase, mas a frase é o seguinte: aprenda as regras como um profissional e então você pode quebrá-las como um artista. Então, acho que é importante esse recado, assim, essa questão para quem está aqui já com seminários, quem está começando, poder perceber a importância de uma formação que vai nos ajudar a ter um norte para que em algum momento nós vamos poder pintar livremente. Cláudio, mais uma vez, muito obrigado pela sua excelente aula, né? É um prazer sempre te ouvir. Muito obrigado pela presença de todos, né?